vocês, para quem não me conhece ainda, ou para quem tem dúvida, né, sobre o meu sobrenome, porque se escreve Trichês, né, mas se lê Triquês. Então é uma satisfação para mim estar aqui hoje com vocês, dando essa palestra, que na verdade é fruto do meu pós-doutorado do ano passado, na City University of London. Então eu fiquei um ano lá, só trabalhando com essa temática de dietas sustentáveis, né? Então foi um ano assim dedicado à pesquisa mesmo sobre isso. Até porque aqui no Brasil a gente ainda não tem muita bibliografia, muita pesquisa sobre essa área, né? E depois vocês vão ver que, principalmente nesses países de língua inglesa, ou os nórdicos, né, os países mais nórdicos, que essas pesquisas estão sendo mais aprofundadas. Então a ideia da palestra hoje é falar para vocês um pouco sobre o que eu estudei no meu pós-doutorado e o que seria então hoje, né, e esse é o título da palestra, o que seria considerado hoje uma dieta adequada. Então, extrapolando um pouquinho aquilo que normalmente a gente estuda dentro da academia, né, do curso de nutrição, que é pensar a questão da nutrição saudável. E aqui ele amplia um pouco essa discussão para o que seria uma dieta adequada, né, extrapolando então o saudável, certo? Bom, então, começando já então essa discussão, quando a gente pensa em dietas, quando a gente pensa em alimentação, a gente pensa também em relação a tudo que é produzido de alimentos, né? Então a gente também pensa em que sistema agroalimentar a gente tem hoje e teve nas últimas décadas. E bom, esse sistema agroalimentar que a gente está tendo até hoje e foi constituído, né, nos últimos 50 anos, ele trouxe várias coisas boas. E uma delas principalmente relacionada ao produtivismo de alimentos, né? Então a gente produziu muito mais alimentos a partir de um sistema agroalimentar que se industrializou, que se modernizou, né? E que a gente fala muito lá da Revolução Verde, né? Então esse sistema agroalimentar ele foi pensado também no sentido de que a gente tinha uma discussão no início do século passado em que o Malthus, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Malthus, ou a teoria malthusiana, que dizia que se a gente continuasse tendo um aumento populacional daquela maneira que a gente estava tendo no início do século passado, com a mesma produção de alimentos, a gente passaria fome em algum momento, né? Então, repensar a agricultura também veio nesse viés de, bom, então a gente precisa aumentar a quantidade de alimentos produzidos para que não aconteça esse problema, né, da fome, certo? Bom, a gente com esse sistema produtivista aqui, a gente teve então aumento de produção, mas isso não foi suficiente para resolver os problemas nutricionais, né? Então a gente teve outros problemas nutricionais aqui que foram acontecendo ou continuaram acontecendo, né, mesmo com esse produtivismo de alimentos. E bom, a gente vê que hoje a gente tem ainda 820 milhões de pessoas que ainda permanecem desnutridas no mundo. Esse é um número bastante elevado. 151 milhões de crianças têm desnutrição crônica, né? 51 milhões de crianças têm desnutrição aguda. Mais de 2 bilhões de pessoas têm alguma deficiência nutricional. Então a gente passou a produzir mais alimentos, mas a gente não conseguiu enfrentar esse problema em todo o mundo, né? Então tem regiões ainda muito pobres no mundo que sofrem ainda esses problemas de desnutrição, de fome, de problemas de deficiências nutricionais. Por outro lado, esse sistema agroalimentar também trouxe outra carga de morbidades relacionadas à alimentação. E essa outra carga de morbidades fez com que a gente tivesse aqui, então, muito mais prevalência, muito mais incidência de obesidade e sobrepeso na população. Então, hoje a gente tem uma população mundial de 2,1 bilhões de adultos com sobrepeso e obesidade, né? Então, também é um número bem elevado.
A prevalência de diabetes dobrou nas últimas 3 décadas e as doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 71% das mortes no mundo. Então, a gente tem aqui um acréscimo substancial de morbidade associada à alimentação. Então, a gente não tem mais só as morbidades das deficiências, da insuficiência alimentar, mas também da má alimentação. E aí, no Brasil, né, vocês já conhecem esse gráfico aqui. Então, o que a gente está comendo de mais e o que a gente está comendo de menos, né, no mundo, se a gente for pensar. Esse gráfico mostra um pouquinho por grupos de alimentos. Desculpem os gráficos que eu vou mostrar aqui, praticamente são todos em inglês, tá? Então, ele mostra um pouco por grupos de alimentos. Aqui é carne vermelha, vegetais, ovos, frango, né? Laticínios, peixes. Aqui é vegetais mais amiláceos, tipo arroz, batatas, tubérculos, né? E aqui os vegetais mais folhosos, frutas, leguminosas, etc. E, bom, aqui é uma faixa, né? Que diz que seria o ideal. Então, tipo, a gente teria que consumir até aqui para ter todas as nossas necessidades nutricionais a partir desses alimentos sendo consideradas adequadas, né? Então, se a gente pensar aqui, a gente está na América Latina, que é o amarelinho aqui, né? Então, fixem no amarelinho aqui. Então, olhem só, a gente está comendo carne vermelha de forma excessiva em praticamente todas as regiões do mundo, né? O outro grupo de alimentos aqui, amiláceos, também a gente está comendo excessivamente. Então, arroz, macarrão, milho, etc., né? Ovos, também, se a gente pensar no amarelinho, que somos nós, também estamos comendo excessivamente. Frango comemos excessivamente. Laticínios, daí daqui para baixo a gente já começa a perceber que a gente não consome esses alimentos na forma adequada. Então, laticínios, peixes, vegetais, frutas e leguminosas, a gente ainda tem um consumo abaixo do que seria o recomendado, né? E, bom, se a gente for considerar quem está assim, acima quase de todos, são os países mais desenvolvidos, certo? Bom, então, se eu estou tendo problemas nutricionais, né, por um lado, então, esse sistema agroalimentar está me trazendo problemas nutricionais, de deficiências, de obesidade, estou comendo alguns grupos alimentares além do que deveria e outros grupos alimentares abaixo do que eu deveria. Por outro lado, também, esse mesmo sistema agroalimentar causa uma mudança ambiental global. Então, a produção de alimentos que eu tenho hoje, ela afeta drasticamente o meio ambiente, né? Então, a agricultura hoje ocupa cerca de praticamente metade da terra existente no globo. Então, a gente já usa metade da terra que a gente tem, né, no mundo inteiro para produzir alimentos. 70% da água doce. Então, a produção de alimentos usa também bastante água, né? E a produção de alimentos é responsável por até 30% das emissões globais de gases de efeito estufa, né? E se a gente for pensar 30%, é muita coisa, né? Eu trouxe aqui um gráfico para vocês, para mostrar que na Europa, eles já fizeram esse cálculo, né? Para saber, bom, o que seria esse 30%, esse conjunto aqui de itens, né, que emite gases de efeito estufa e quanto desse total é relacionado à alimentação. Então, lá na Europa, do total de gases, de produção de gases de efeito estufa, 31% é referente à produção de alimentos, né? Bom, e se a gente pensar que a gente sempre relaciona emissão de gases com transporte, vocês vejam que na Europa, só 18% da emissão desses gases é relacionado ao transporte. Então, quando a gente fala, quem produz poluição? Quem está produzindo a poluição? Não é só o transporte, né? O transporte tem uma fatia aqui bem menor do que a alimentação. Então, produzir alimentos causa também poluição, gases de efeito estufa. E praticamente 1/3 disso é relacionado ao setor agroalimentar, né?
Bom, e aí a gente fala disso e relaciona, então, aumento de emissão de gases de efeito estufa com também as mudanças climáticas. E isso aqui é um gráfico que mostra o quanto a gente está tendo de anormalidade em relação à temperatura, né? Então, eles mostram aqui desde 1900, né, até 2011, a variação da temperatura global. E aí eles mostram aqui, né, olha só, nesse século aqui, a gente já aumentou 0,8 graus na temperatura média, né? E se a gente for pegar esses dados aqui de baixo, o ano de 2015 foi considerado o ano mais quente pelas Nações Unidas. E a partir do século XX, as temperaturas durante o inverno no Alasca e no Canadá aumentaram entre 3 e 4 graus. Então a gente está, sim, vivendo em um mundo que está aumentando a temperatura gradualmente. Então, quando falam que não existe aquecimento global, é uma falácia, porque quem está mostrando isso são as agências que tratam de ter esse cuidado de fazer essa análise ainda assim por muito tempo, né? Já vem fazendo isso há muito tempo, né? Então não é qualquer pessoa que está falando isso. Bom, e aí a gente tem essa questão da mudança global, mudança ambiental. A gente também tem outras questões aqui que a gente tem que analisar, e não só a produção de gases de efeito estufa, mas também o uso excessivo e indevido de nitrogênio e fósforo. Que, na verdade, onde é que a gente usa nitrogênio e fósforo? Na produção de alimentos. Vocês imaginam? Na adubação. Quando a gente fala de fertilizantes, por exemplo, a gente está falando de fertilizantes que usam nitrogênio e fósforo para aumentar essa produtividade de alimentos, né? E essa utilização indiscriminada de nitrogênio e fósforo, ela causa eutrofização. Acho que vocês nunca ouviram essa palavra, ou já ouviram? Sabem o que é eutrofização? É que a gente é da nutrição, né? Eu também não sabia. Né? Então, eutrofização é o que está aqui nesse quadrinho, de forma bem didática, né? Então, por exemplo, se vocês não estão enxergando, eu vou falar para vocês aqui. A gente tem, então, a utilização de nitrogênio e fósforo, né, na produção de alimentos. E aí a gente tem aqui algas no mar, né, nos rios, nos lagos, enfim. E essas algas consomem oxigênio. Então, aqui é algo assim, um sistema normal, né, um corpo d'água equilibrado. Quando eu tenho muito nitrogênio e fósforo sendo jogado nas águas, por meio aqui de esgoto não tratado, fertilizantes artificiais, o que acontece? Isso aqui é alimento para a alga. Então eu tenho uma superprodução de algas. E se eu tenho uma superprodução de algas, elas estão consumindo o oxigênio da água. E portanto, o que acontece com todos os seres vivos que estão ali? Morrem por falta de oxigênio. Então, isso que a gente chama de eutrofização, tá? Então, quando a gente fala de um sistema alimentar que polui, não está poluindo só o ar, né? Ele está também poluindo a água, certo? Então, cerca de 60% dos estoques de peixes mundiais já estão totalmente pescados e mais de 30% já são sobrepescados. Quer dizer que a gente está não só matando os peixes, mas está pescando demais. Está consumindo peixe demais, a ponto deles não conseguirem dar conta de se regenerar, de se criar mais peixes. Então a gente pesca demais, porque daí... O que significa sobrepescados, né? É quando eles não conseguem dar conta de se regenerar. E aí a gente tem lá depois a morte, não, mas digamos assim, a extinção ou a redução muito drástica dessas espécies, de algumas espécies de peixes, né? Então, a gente aqui tem uma informação: a utilização de fertilizantes nos solos contribui com 79% das emissões de óxido nitroso. Então, a gente tem aqui um problema bem sério, que é o uso de fertilizantes na agricultura. Outro problema sério é que com essa produção enorme, né, de alimentos, e a gente tendo que desmatar muito das nossas florestas para produzir alimentos,
A gente já desmatou aqui, ó, entre 1990 e 2015, 129 milhões de hectares de florestas. Né? A gente já praticamente perdeu isso tudo para produzir alimentos. E isso acontece no sentido de que, bom, eu preciso produzir alimentos, preciso de terra, e nessa terra lá tinha uma certa biodiversidade, né? Quando a gente olha para um pedaço de terra ainda que não é produzido soja nem milho, o que a gente vê lá? A gente chama, tem um monte de mato, né? Muitas vezes a gente diz isso, tem muito mato. Mas nesse mato tem uma vasta biodiversidade. E quando a gente desmata, a gente perde, certo? Então, assim, essa conversão dos ecossistemas naturais, desses matos, né, que a gente chama, em terras agrícolas e pastagens, é o maior fator que causa a ameaça das extinções das espécies, né, a perda da nossa biodiversidade. Então, aqui é um gráfico que mostra um pouquinho também o quanto a gente vem perdendo diversidade até no nosso prato. Então, não é só a diversidade que existe, né, no nosso ecossistema, mas também a diversidade daquilo que a gente usa para consumir. Então, a gente tem 250 mil espécies que já foram identificadas no nosso mundo, né? E dessas 250 mil espécies, a gente tem 7 mil que são usadas para alimentação, né? Que já foram utilizadas em algum momento, né? Para a alimentação da população. No entanto, hoje a gente tem aqui, ó, arroz, milho e trigo providenciam mais que 50% das calorias de plantas do mundo. Então, tipo assim, a gente está tendo a nossa dieta, 50% das calorias da nossa dieta provém só de 3 culturas vegetais, né? Se a gente pensar nos vegetais. E aqui uma outra informação, 12 culturas que juntas com as 5 espécies animais providenciam 75% da quantidade de energia que eu consumo no dia a dia. Então a gente está consumindo, está colocando no nosso prato 12 mais 5, 17 espécies. Dessas 7 mil que já foram utilizadas em algum momento para alimentar a população, a gente está se restringindo atualmente a 17 espécies. Isso é muito pouco, né? Só que assim, gente, isso é um problema aqui de mão dupla, né? Então, se o nosso sistema agroalimentar impacta, de certa forma, né, no meio ambiente, o meio ambiente responde, certo? Então, a gente também tem aqui a alimentação sendo afetada pelos problemas ambientais. Então, a gente não só causa problemas ambientais, né, em relação ao sistema alimentar, mas esses problemas ambientais retornam em relação à questão da saúde, principalmente, né, e a produção de alimentos também. Então, por exemplo, quando não chove ou quando chove demais, o que acontece? Isso é digamos assim, um problema ambiental já, né, que já vem sendo percebido há algum tempo. Tem muita chuva ou uma estiagem. A alimentação da gente fica como? A produção de alimentos. Folhosos é difícil de cultivar. Mas o que acontece com as safras alimentares quando chove demais? Aumenta o preço. Aumenta o preço. E se aumenta o preço, acontece o quê? Né? Eu posso perder a minha questão de segurança alimentar adicional, né? Então eu posso ter aqui um problema ambiental impactando na produção de alimentos, que impacta no preço e que, portanto, as pessoas que vão comprar o feijão vão pagar mais caro pelo feijão e talvez deixar de comprar feijão, né? Então eu tenho aqui vários problemas que podem acontecer em relação a esses problemas ambientais, certo? Então eu posso ter aqui morte prematura causada pela má qualidade do ar. Então, quando eu faço queimadas, por exemplo, né? Eu vou desmatar uma área, o que acontece? Muitas vezes a gente usa a queimada para fazer isso. Então, eu tenho uma poluição resultante disso e, portanto, uma morte prematura. A redução da segurança alimentar, que eu já falei, né? Diminuição de nutrientes de algumas culturas devido a essa poluição,
Então, eu posso ter uma redução da concentração de nutrientes das plantas e, bom, fome, né? Isso aqui, gente, é uma matéria que saiu agora esse ano, né? Então, é uma matéria que saiu no G1. E esse era o título da matéria, né? Poluição é responsável por 1 a 4 mortes prematuras no mundo. Então, praticamente aqui, 25% das mortes prematuras no mundo são relativas à poluição. E isso eles estão chamando, isso aqui é uma parte depois vocês podem ler, né, a matéria completa, mas eu peguei aqui um pouco da matéria para mostrar o que dizia, né, qual era o conteúdo dela. E eles chamam isso de epidemia mundial. Então, a poluição está virando algo no sentido de ser chamado já uma epidemia mundial, porque aqui, ó, segundo o GEO, né, que é esse Global Environment Outlook, a poluição atmosférica, os produtos químicos que contaminam a água potável, e aí a gente estava discutindo esses dias os agrotóxicos, né? A destruição acelerada dos ecossistemas vitais para bilhões de pessoas estão provocando uma espécie de epidemia mundial. Então a gente está vivendo, infelizmente, uma consequência, né, do que a gente vem plantando, literalmente. Né? Então, as condições ambientais medíocres, que eles chamam, né, são responsáveis por cerca de 25% das mortes prematuras e doenças no planeta. A poluição do ar mata entre 6 e 7 milhões de pessoas por ano. Então, a gente não está falando de um número pequeno aqui, né? Já a falta de acesso à água potável mata 1,4 milhão de pessoas a cada ano devido a doenças que poderiam ser evitadas, como as diarreias, né? Então, a gente tem um problema. A gente tem um problema sério aqui, né? A gente está com um sistema agroalimentar que está nos oferecendo aqui vários desafios, tanto na saúde pública quanto na questão ambiental. Certo? Então, aqui a gente tem uma outra problemática. Se a gente já está vivenciando isso agora, o que será em 2050, quando haverão 9 bilhões de pessoas morando nesse planeta? E daí volta, né, a tese malthusiana. Será que a gente vai ter um planeta para alimentar todo mundo? Essa é a pergunta que as pesquisas estão fazendo. Teremos planeta, teremos recursos naturais para alimentar toda a população? Estão dizendo que até 2050 não vamos ter. E isso é grave. Isso é muito grave. Né? Então, aqui, ó, em 2050 a população será superior a 9 bilhões e, como tal, será necessário produzir mais de 60% do que a gente já produz de alimentos. Então, se a gente está produzindo com 40% da terra, a gente vai ter que aumentar 60% dessa produção que a gente já usa 40% da terra, do globo, né? Vamos chegar a quase 80% do globo só para produzir alimentos. E aí, como é que fica o nosso ecossistema? Sem biodiversidade, sem florestas, sem recursos naturais. Né? A população mundial gasta o equivalente ao... Já estamos nessa... Então, se a gente for pegar a pegada ecológica, que depois eu vou mostrar para vocês o que é, a gente já gasta 1,6 planetas hoje. Então, eu não sei se vocês ouviram falar em 2018 que em agosto a gente já tinha consumido todos os recursos naturais, a gente já tinha consumido um planeta inteiro em agosto. E ainda faltava praticamente mais meio ano pela frente. Vocês já viram isso em algum lugar? Não? Pois então, a nossa pegada ecológica está em 1,6. Então a gente está precisando de um planeta e meio já. Isso significa dizer que em agosto a gente acaba com os recursos naturais e aí a gente não consegue mais dar conta de renovar esses recursos naturais. A gente chega no limite deles. Né? Então, eles estão já aqui prevendo que em 2030 a gente já vai estar gastando o equivalente a 2 planetas Terra. Então, temos um problema sério que, portanto, nos leva a repensar, né, tanto o método de produção de alimentos, quanto o que mais nos interessa aqui, que é a nossa alimentação, as dietas. A gente vai ter que rever as nossas dietas, e não só do ponto de vista nutricional.
Bom, a gente tem duas agendas globais bem importantes sendo debatidas hoje no mundo. A primeira delas vocês já devem ter ouvido, a segunda com certeza. Então, o Acordo de Paris está em voga ali, todo mundo fala do Acordo de Paris, né? Então, o Acordo de Paris é um pouco no sentido de evitar o que eu mostrei antes, da gente chegar em 2050 sem planeta, ou não tendo planeta suficiente para alimentar todo mundo, né? Então, eles também não querem aumentar aqui as temperaturas, né? Eles estão visando ficar ali num aumento de até 1,5 graus, certo? Isso é o Acordo de Paris. Só que o Acordo de Paris ele não foca muito na questão da saúde humana, e sim só mais nas mudanças climáticas. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS da ONU, eles focam nas duas pontas, tanto na questão ambiental, quanto na questão da saúde e da erradicação da fome e da desnutrição. Né? Bom, então, o que seria uma dieta adequada no nosso século? Essa é a pergunta. E aí os autores estão respondendo com essa nomenclatura aqui. Isso aqui seria uma dieta adequada. Né? A gente tem que começar a pensar em dietas sustentáveis. Né? E da onde surgiu esse conceito de dietas sustentáveis? Ele não é um conceito novo, né? Ele já vem de 1986. E quem cunhou esse conceito foram essas duas autoras aqui, Cousteau e Clancy. E aí elas têm um artigo, né, nesse journal aqui, e chamam então, a primeira vez que vem à literatura, esse termo dietas sustentáveis, né, quando elas relacionam o que a gente começam a relacionar, que a gente está comendo, a agricultura sustentável. Então ela começa a pautar as questões da saúde, né, da nutrição, relacionando isso a uma produção mais sustentável. Depois, em 89, né, elas começam também, essa Cousteau continua, né, mas com outro autor, a discutir uma dieta regional sustentável. Então, elas começam a debater aqui as compras locais, por exemplo. Né, a gente deveria pensar mais nas compras locais, sazonais, né, e não usar industrializados ou alimentos deslocalizados, globalizados, etc. Porque aqui vem a ideia da poluição, né? Então, quanto mais eu utilizo o transporte, mais eu emito gás carbônico. Então, portanto, o ideal, né, seria localizar as compras. Em 97, esse outro autor aqui chama atenção a esse conceito aqui, nutrição ambiental. Então, outro nome que surge, né? E também faz a mesma relação, né, da escolha dos alimentos com os recursos naturais. Então, a gente começa aqui nessa década de... final de 80 a década de 90, a ter toda uma discussão voltando à dieta, às questões de sustentabilidade, de agricultura, de localização, de escolha do consumidor, etc. Né? E a gente chega em 98, então, com uma outra nomenclatura que é econutrição. Então, tem autores que chamam a atenção aqui para essa questão, né? Então, a gente teria uma terceira área de nutrição, que seria a econutrição. Quais seriam as outras duas, se me perguntar, né? Eles chamam lá nos artigos deles de nutrição clínica e nutrição social. Então, a gente teria na nutrição, na ciência da nutrição, duas nutrições, que seria a clínica e a social. E agora entraria uma terceira, que seria a econutrição. Né? Então, trabalhando mais esse conceito dentro da academia. E aí, chamando a atenção também para outro quesito, que é a variedade alimentar e a biodiversidade. Né? Isso aqui já faz parte da minha pesquisa, só para trazer para vocês, que a minha pesquisa foi uma revisão de literatura, né? Então, eu fiz uma busca de todos os artigos que trouxessem esse conceito de dietas sustentáveis. Né? E fiz uma busca para ver, então, quantos artigos teria no mundo falando sobre isso, nas bases que eu pesquisei, claro, né? Então, eu cheguei ao número de 365 artigos científicos, sem falar em outras literaturas, né? Mas só de artigos científicos. E aí, eu distribuí isso em anos, né? Então, a gente tem aqui desde 2010 até 2010, e aí chegando em 2018. Aí, esses são o número de artigos que eu encontrei, né? Então, vocês veem que há uma ascendência de artigos falando sobre dietas sustentáveis na última
década e meia, dá para dizer, né? Antes disso, praticamente, não existia muita coisa. Onde é que está sendo estudado dietas sustentáveis? É o que eu disse antes, né? Aqui os países Reino Unido, né? França, Irlanda, então é o que mais produz artigos nessa área. Aí os países nórdicos aqui, né? Em segundo e terceiro lugar, Portugal, Espanha, Itália, e aí a gente vai descendo até chegar aqui na América Latina, e eu encontrei só 9 artigos, na América Latina inteira, falando sobre dietas sustentáveis. Então, para vocês verem que isso é um tema super novo, né? Quase não tem nada de literatura ainda mundial, certo? Bom, mas o que é uma dieta sustentável? O que a literatura traz sobre esse conceito? Então, esse conceito é um conceito construído pela FAO em 2010. Tá? Então, é a FAO que tem essa definição aqui de dietas sustentáveis. E ela vai falar aqui de uma adequação nutricional. Então, ela não nega que a gente tem que pensar a dieta pensando adequação nutricional. Ela não nega que a gente tem que pensar a dieta pensando os aspectos culturais que a gente já faz também, né? Ela não nega que a gente tem que pensar a dieta pensando na questão da acessibilidade dos alimentos, então pensando aspectos econômicos, mas ela coloca um outro ponto bem importante que a gente não se antenou até então, que é a questão do impacto ambiental. Então, o conceito de dieta sustentável, olha aqui, ó, são aquelas com baixo impacto ambiental. É a primeira coisa que é falada. Né? E aí o resto vocês já até conhecem, que contribuem para a segurança alimentar, para uma vida saudável e das gerações futuras. Dietas sustentáveis são protetivas, respeitadoras da biodiversidade, dos ecossistemas, e aí culturalmente aceitáveis, economicamente acessíveis e justas, nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis. Né? Então ela traz para o primeiro plano aqui, dietas com baixo impacto ambiental. Essa aqui é uma figura que a FAO construiu, né? Então ela traz o conceito e traz essa figurinha aqui. Então ela coloca aqui no centro, né? Dietas sustentáveis, então a questão do bem-estar, da saúde, da biodiversidade, do clima, do ambiente, da equidade, do comércio justo, né? Uma produção que seja amiga da natureza, né? Então as discussões lá de orgânicos, agroecológicos, local, sazonal, né? Questão da cultura, das heranças, né? E aqui da questão da nutrição e da economia. E aí, gente, se a gente for pensar o que a gente avalia quando tem que pensar uma dieta sustentável, a gente avaliaria esses 4 pilares aqui, né? Então, as dietas sustentáveis pensam nesses 4 pilares aqui. Ela é constituída basicamente por isso. Tá? Então, a adequação nutricional a gente já conhece. Então, aqui ela pontua alguns indicadores, né, que a gente já trabalha, inclusive. Né? Impacto ambiental. O que a gente mede em relação às dietas para a gente considerar que ela tem um baixo impacto ambiental? E aí vem as questões novas para a nossa área. Então aqui tem a pegada hídrica, a pegada de carbono, a pegada de nitrogênio, a biodiversidade, a pegada ecológica e a pegada energética e material. Então quando a gente vai calcular uma dieta, a gente não vai fazer só cálculo nutricional, mas a gente vai calcular também essas pegadas aqui. Porque quando a gente calcula essas pegadas aqui, a gente está considerando o impacto ambiental das dietas. Né? Então, as outras vocês também já conhecem, né? A questão da economia, dos aspectos culturais, enfim. Mas o que nos interessa hoje, aprofundar um pouquinho mais, é esses indicadores aqui. O que eu meço para considerar uma dieta de baixo impacto? E aí, gente, o que é uma pegada hídrica? A palavra já diz, né? Então, quanto eu utilizo de água para produzir os alimentos? Com água fresca, né? Que a gente chama de verde ou azul, não é aquela já contaminada que a gente chama lá de água cinza, que eu nem botei aqui. Pegada de carbono.
Então, aquilo que a gente já vê bastante falar, né, que é a emissão de gases de efeito estufa. Então, tudo que essa dieta, essa produção de alimentos emite de gases de efeito estufa. E gases de efeito estufa, gente, não é só CO2, não é só gás carbônico, né? A gente está falando aqui de metano, a gente está falando aqui de óxido nitroso, a gente está falando de outros gases, né? Pegada de nitrogênio, então aquela questão que eu mostrava antes para vocês, né? Acidificação e eutrofização. Então, o uso de fertilizantes, pesticida, produto de limpeza, enfim. Biodiversidade, quanto a gente está perdendo de biodiversidade com essa produção. Pegada ecológica, quanto de terra eu estou utilizando para produzir essa alimentação, né? Terra e água. Então, quanto de terra e água eu estou utilizando no sentido de metragem, né? Não de litros aqui, né? Mas de metragem. Quanto de espaço eu estou utilizando para produzir esses alimentos. E a pegada energética ou material, que é, por exemplo, para produzir alimentos não precisa de energia? Que energia que vocês acham que é necessária para produzir alimentos? Ou vocês acham que não precisa de energia para produzir alimentos? A gente precisa de energia, né? Então, as matérias-primas minerais, e basicamente petróleo, que a gente precisa de combustível para produzir alimentos. Como é que vocês acham que os tratores funcionam? O petróleo também faz parte dos pesticidas, dos fertilizantes principalmente, né? Ou também de biocombustíveis. Então, tudo que é utilizado de energia para produzir esses alimentos. Então, essas são algumas dos indicadores que a gente usa para dizer que uma dieta tem baixo ou alto impacto, né? Como é que eu meço isso? E aí vem uma coisa bem complexa. Como é que você sabe quanto de água é necessário para produzir 1 quilo de feijão? O que você acha que é utilizado de terra para produzir esse mesmo quilo de feijão? Quanta energia eu preciso para produzir esse 1 quilo de feijão? Né? Como é que eu consigo medir isso? Aí eles usam, gente, uma metodologia, essa é uma das mais usuais, né? Que é a avaliação do ciclo de vida, o ACV. A avaliação do ciclo de vida, ele vai lá desde a produção de alimentos e analisa o que você gasta de água, de terra, de energia, né? Para produzir esses alimentos, tanto lá na produção de sementes, no uso de fertilizantes, no uso de pesticidas, no uso de combustíveis para a prática agrícola, na utilização de água para irrigação. Então, quanto eu produzo aqui na produção, aí depois quanto eu gasto, quanto eu uso, né, na transformação, quanto eu gasto no processamento, quanto eu gasto no embalamento, e assim eu vou seguindo. Quanto eu gasto no transporte para a distribuição, quanto eu gasto e quanto eu emito, porque eu estou falando também de emissão de gás carbônico aqui. Então, ela segue toda a cadeia agroalimentar medindo. Então, toda a produção, por exemplo, do feijão, né? Então, vou lá. Vou lá desde a produção do feijão, vejo quanto ele emite de gás carbônico para produzir o fertilizante do feijão. Ou quanto esse fertilizante daqui a pouco está poluindo a água. Depende do critério que eu estou utilizando aqui para analisar, né? Se é consumo de água, se é consumo de terra, se é consumo de nitrogênio, fósforo, ou se é emissão de gás carbônico, ou uso de energia. Então, em cada elo dessa cadeia, eu vou ficar fazendo esse cálculo, até chegar no final. Então, quando chegar no consumidor e depois na eliminação desse produto. Porque até a eliminação desse produto, tipo o feijão que vocês deixam no prato na casa de vocês, e botam no lixo, também gera gás carbônico, né? Ou também não deixou de gerar lá uma contaminação no lençol freático ou nos rios, etc. Né? Bom, e aí, gente, eu tenho aqui um centro que é Barilla. Vocês já comeram essa massa? Vocês conhecem essa massa aqui? Nunca foram no mercado e compraram essa massa aqui? Ela é mais cara. Ah, mais cara.
porque ela usa grano duro, né? Não sei se vocês já observaram, ela é produzida com grano duro, então é aquela massa mais cara que tem no mercado, é numa caixinha azul. Mas se vocês forem aqui, pelo menos tinha, não sei se agora tem ainda, mas se vocês forem aqui no Mini Preço, tem a Barilla. Essa massa é uma massa italiana, né? Uma empresa italiana, e que essa empresa italiana construiu uma chamada dupla pirâmide. Tá? Então, essa pirâmide aqui, ela foi construída por uma empresa privada, não foi construída por um governo. Tá? E o que eles fizeram aqui? Eles fizeram um instrumento que nos auxilia a escolher os alimentos a partir das pegadas que a gente falou, principalmente a pegada ecológica. Então, uma pirâmide é relacionada à alimentação, são os alimentos que eu tenho que consumir mais, né, porque são mais recomendados, até os menos recomendados. Né? Vocês estão estranhando alguma coisa nessa pirâmide? Essa pirâmide foi baseada na dieta mediterrânea. Então, ela não é a nossa pirâmide. Tá? Então, eles usam aqui uma pirâmide considerando a dieta mediterrânea. E desse lado aqui, eles fizeram uma pirâmide invertida, que é relacionada ao impacto ambiental. Então, alimentos com menor impacto ambiental, alimentos com maior impacto ambiental. Então, vocês podem ver que muitas dos alimentos seguem a mesma linha. Então, eu tenho aqui, os alimentos que eu mais devo consumir são aqueles também que menos impactam. Os alimentos que eu devo consumir menos são aqueles que mais impactam. Então, tem várias coincidências, mas isso não quer dizer que existe já na literatura algo que diga assim, não, a dieta adequada do ponto de vista nutricional também é a que tem menos impacto ambiental. Né? Então, existem algumas divergências que a gente vai ver depois. Isso aqui, gente, é um gráfico com os alimentos aqui do lado, né? E embaixo a gente vê o que é o gráfico, né? Então, a gente está vendo aqui que são os gases de efeito estufa, o uso da terra, o uso da energia, a acidificação, a eutroficação. E aqui os alimentos, e aqui o quanto eles impactam em cada um dos itens. O vermelhinho aqui são carnes. Né? Então, vocês vejam, gente, que os que mais impactam em todos os critérios são as carnes. Principalmente as carnes vermelhas. Se vocês vão ver, elas estão separadas aqui, ó. Carne de ruminantes, porco, né? Frango e peixe. Tá? Então, se vocês pegarem aqui a carne de ruminantes, que seria a carne bovina, principalmente, né? Vocês vão ver aqui que todos as questões ambientais aqui, eles são campeões. Aqui são os laticínios, né? Então, os laticínios também têm uma contribuição bastante expressiva aqui em relação ao uso de energia, acidificação, eutroficação. Bom, isso aqui é um videozinho, gente, que é interessante vocês verem, porque foi a própria Barilla que fez, então aquela que construiu aquela dupla pirâmide, né? Construiu também, construiu não, né? Produziu algum material para os consumidores. Né? Então, como a gente tem um material aqui, por exemplo, do guia alimentar, enfim, né? Então lá eles também construíram um material pensando nessa questão ambiental. Que você deve pensar quando você vai no mercado fazer compras? Vou passar bem rapidinho. O videozinho está em inglês, mas só para vocês perceberem qual é a mensagem. Então, está escrito nossas escolhas, né, alimentares têm valor para a nossa saúde. Então, aí mostra a pirâmide aqui, né? Mas tem custos também para o ambiente. Então, aqui eles vão mostrar a pegada ecológica dos alimentos, né? Então, ele diz aqui o que é a pegada ecológica, né? A quantidade de solo ou água necessária para ter recursos, né? Ou regenerar os recursos para produzir alimentos. E é medida em metros quadrados.
Então, para produzir 1 kg de vegetais, eu preciso de 2 metros quadrados. E 1 kg de bife, eu preciso de 118 metros quadrados. 1 kg de macarrão, 12 metros quadrados. Para uma dieta vegetariana, sem carne e peixe, ele vai mostrar aqui um per capita, né, por ano, de quanto a gente usa por pessoa. Então aqui, ó, 27 quadras de tênis por ano, uma dieta vegetariana. Aqui é a mediterrânea, ó. Lembrem lá, 27, né? Aqui 32. Então já aumentou a quantidade de terra que eu preciso. E uma dieta baseada em carne, onde eu como carne todo dia. Quadras de tênis. 27, 32, 37. Então, a próxima vez que você for ao mercado, né, pense sobre isso. Então, isso é uma mensagem que eles têm já lá, né, de você ir fazer suas escolhas baseada nessa questão do impacto ambiental. Deixa eu aqui. Opa! Botei para o lugar errado. Então, aquela pirâmide, gente, ela não foi construída sem amparo científico, né? Porque é uma empresa privada que fez a pirâmide que não se baseou em dados científicos. Aquela pirâmide, ela foi baseada em vários estudos, e isso aqui que a gente está vendo aqui são os estudos que ela tem, né? Então aqui tem uns numerozinhos que eu não vou dizer para vocês, de quantos estudos que existiram em relação a cada alimento. Aqui é a carne de gado, né? E desce aqui todos os alimentos. Então, quantos estudos sobre carne de gado eu tenho que faz a relação com a pegada ecológica e o impacto que ela tem, né? Então, quanto mais estendido aqui, maior o impacto, né? Eu tenho problemas aqui porque eu ainda não tenho estudos suficientes em alguns casos, mas isso já mostra para nós, né, que a carne de gado é a que mais impacta na pegada ecológica. O que é a pegada ecológica mesmo? Não era para você responder, professor. O que é a pegada ecológica mesmo? Basicamente, eu recém passei no videozinho. Quantas quadras de tênis eu uso, né, para produzir aquele alimento. Então, para produzir carne, eu preciso de muito mais terra do que para produzir vegetais. Né? Então, aqui os vencedores, né, além do bife ali, do bife que para eles é carne vermelha, tá? Peixes, manteiga, margarina, queijo e óleo de oliva são os campeões aqui de pegada ecológica, né? Pegada de carbono. Pegada de carbono, lembrem, é a emissão de gases de efeito estufa. Aí eles trazem aqui toda a cadeia de abastecimento, mostrando 3 tipos de alimentos, né? Maçã, macarrão, carne vermelha. E, bom, a emissão de gás carbônico aqui das maçãs aqui é só 2,9 quilogramas de gás carbônico, né? Aqui na massa é 15,5 e na carne vermelha 359,3. Então, para vocês verem a diferença que tem na produção de gás carbônico, considerando os alimentos. Onde é que eu tenho mais emissão de gás carbônico na fruta? Distribuição. É o transporte da fruta, né? Quanto mais longe eu compro a fruta, mais eu impacto ambientalmente na questão do gás carbônico, né? Só que aqui no macarrão, por exemplo, é a produção, é o cultivo do trigo aqui, ó, 51%, não é o transporte, né? E na carne também é um pouco aqui na fazenda, né, onde ela é produzida, 73%, né? Então, cada tipo de alimento tem uma emissão de gás carbônico e é diferente em relação a onde se produz mais, considerando a cadeia, né, alimentar. Aqui é outra pirâmide, só que aí pegada de carbono, né? Não mais a anterior pegada ecológica, né? Então,
Então, de novo, né? Quem está no topo? Carne vermelha. E os seguintes, queijo, manteiga, peixes e arroz. Então, dos nossos, vamos dizer assim, fontes de carboidrato, né? Temos o arroz como campeão aqui na pegada de carbono, porque ele produz muito metano. O arroz produz muito metano para ser produzido. Então, se a gente pegar outros, por exemplo, potatoes aqui, ó, batata. Batata produz muito pouco carbono, né? Gases de efeito estufa. E aqui o bread, o trigo, que é o pão, né? Então, dos nossos cereais, o arroz está aqui em cima. Tá? Pegada hídrica. Quanto eu uso de água? De novo, quem está lá no topo? Carne vermelha. Série, óleo de oliva, queijo, frutas secas, manteiga, ovos, leguminosas e arroz de novo. Tá? Eu vou passar esse aqui, e aí, porque até eu não sei que tempo eu tenho, mas eu acho que já está bem adiantado, né? Bom, e aí então, o que eles estão dizendo, né? O que a literatura está levantando? Bom, qual seria então o tipo de dieta mais adequado pensando no impacto ambiental? E aí eles estão trazendo para a discussão as questões aqui de vegetarianismo, né? Porque se a carne é a que impacta mais em todas as pegadas, então a gente tem que começar a pensar o consumo de carne vermelha, principalmente, tá? Então aqui uma dieta não vegetariana, né? Que consome carne, gás carbônico por dia. Então eu tenho aqui, ó, bem mais que as semi-vegetarianas ou as vegetarianas, né? Então a emissão de gás carbônico de uma dieta como a nossa, né? É bem maior. Vários gráficos, gente, muito gráfico, né? Mas enfim, eu acho que os gráficos são bem ilustrativos. Aqui é a comparação de o que a gente consome hoje, 2009, hoje não, né? Já passou 10 anos, mas enfim. O que a gente vai consumir até 2050, considerando que os países em desenvolvimento estão aumentando a renda das pessoas e, portanto, elas estão consumindo mais, tá? Se eu tivesse uma dieta mediterrânea, uma dieta pescetariana e uma dieta vegetariana. Aqui, quilos de gás carbônico, né, por pessoa ano. Então, em 2009 a gente tem isso aqui. Se a gente continuar até 2050, considerando o aumento de renda, a gente vai elevar bastante a emissão de gás carbônico. Se eu tivesse uma dieta mediterrânea, isso diminuiria um pouquinho, considerando 2009. Peixe vegetariana, né? Um pouquinho mais, e vegetariana bem mais. Aqui considerando as gigatoneladas de gás carbônico, né? E aí a gente percebe que, a depender da tendência, a gente vai ter um acréscimo bem substancial aqui, né? Só que se a gente, digamos, hoje trocasse por uma dieta pescetariana, eu não sei como dizer isso em português, porque eu acho que não tem essa palavra em português, né? Pescetariana, a gente nunca ouviu falar dessa dieta, mas enfim. É tipo uma dieta vegetariana, mas que inclui peixe, tá? E uma vegetariana. Então, nesses dois casos, a gente estaria reduzindo, né, as emissões de gases, considerando aqui a tendência até 2050. E a mudança na quantidade de terra, né? A nossa pegada ecológica. Então, também a vegetariana e a peixe vegetariana usando bem menos terra para produzir alimentos. O que é uma dieta flexitariana? Já ouviram falar? Nomes novos, né? Teve uma matéria que saiu esses dias aqui no Brasil, chamando isso aqui de dieta da moda. A dieta da moda que promete ser a solução para os impactos ambientais. Era essa a chamada da reportagem. E aí ela trazia esse nome, né? Flexitariana. Mas realmente as pesquisas estão considerando que, bom, a população com certeza não vai tirar a carne do cardápio. É uma coisa bem difícil de acontecer, né? Mas tem que começar a considerar a diminuição do consumo de carne. E aqui eles chamam de dieta flexitariana, uma dieta com base em vegetais, porém com menor quantidade de carne. Então não chega a ser uma dieta vegetariana, né?
Então, é uma dieta que reduz o consumo de carne, principalmente as vermelhas, e aumenta a quantidade de frutas, vegetais, nozes e leguminosas. Esse gráfico aqui, ó, ele está considerando todo dia comendo carne, o vermelho, 5 dias vegetariano e 2 dias de carne, o azul, e os 7 dias vegetariano. E o impacto aqui embaixo, né? Então, a pegada de carbono, a pegada de água e a pegada ecológica. Então, vocês veem, gente, que quanto mais a gente tira a carne do cardápio, menor a pegada ambiental. Bom, isso é saudável? Uma dieta sustentável é uma dieta saudável? Temos controvérsias, mas tudo indica que tem muitas convergências, né? Então, diminuir a carne, aumentar verduras e frutas também impacta na alimentação. Então, eles estão trazendo aqui, né, essas dietas que eles estão querendo promover. Então, mediterrânea, pescetariana, vegetariana, e considerando aqui os estudos que já foram feitos em relação a algumas doenças e mortalidade, né? Então, qual é a redução no risco relativo em relação ao diabetes tipo 2 dessas dietas? Então, se a gente pegar a vegetariana aqui, olha só quanto que ela reduz do risco de ter diabetes tipo 2, né? Então, ali, ó, 42% mais ou menos do risco. Então, eu ter uma dieta vegetariana não só faz bem ao meio ambiente, mas também reduz o risco de diabetes tipo 2. Eu ter uma dieta vegetariana, aqui não teve estudo suficiente, ou pescetariana, também reduz a incidência, quer dizer, o risco, né, de ter câncer. A mortalidade por doenças coronárias também, né? Principalmente a mediterrânea, que ela é muito relacionada com doenças cardiovasculares, né? Então, a ingestão de uma dieta mediterrânea tem se mostrado bastante protetora em relação a essas questões. E todos os casos de mortalidade. Então, as dietas saudáveis, elas têm muitas sinergias com as dietas sustentáveis, porque elas encorajam ter um peso adequado, porque quanto mais você come, mais você impacta no ambiente. Então, a gente tem que começar a reduzir aquilo que a gente come, né? Diversidade alimentar, aumentar frutas e verduras, aumentar os grãos integrais, oleaginosas e óleos vegetais. E desencorajar carnes, principalmente vermelhas, gorduras não saudáveis, as trans, não sei se vocês lembram lá que eu botei na pegada ecológica a margarina, tinha lá um dos principais alimentos, né? Doces e bebidas açucaradas, que se a gente pensar aqui também no uso da terra, né? Se a gente pensar do que é produzido doces e bebidas. Cana-de-açúcar, né? Isso é uma monocultura que utiliza bastante espaço de terra, se a gente for pensar na pegada ecológica, né? Bebidas alcoólicas também, né? Cana-de-açúcar. Tensões, peixes. Peixe é uma tensão, né? Porque tudo indica que ele tem um alto benefício à saúde, né? A gente já ouve isso há muito tempo, mas ele tem uma grande pegada de carbono ecológica e hídrica. Então, a gente tem uma tensão aqui, porque, a princípio, deveria-se, pensando a sustentabilidade, diminuir o consumo de peixes em função dessas pegadas. Mas, em relação à saúde, não. Óleo de oliva, alta pegada hídrica e ecológica. Então, é um alimento saudável, mas tem uma boa pegada ambiental. Queijos, tem alta pegada de carbono e hídrica. Os laticínios, em geral, né? Eu tenho que consumir queijos, laticínios, em função do cálcio, né, e tal, mas também doces e produtos de padaria. Se vocês forem pensar lá, né, eu falei do pão antes, tem um baixo impacto ambiental, mas não é saudável em excesso. Então, eu não posso agora só comer pão, achando, então, vou ter uma dieta sustentável comendo só pão, né? Mas como é que fica a minha saúde? Né? E eu não posso tirar essas coisas da minha dieta porque elas são saudáveis, embora tenham impactos ambientais. Tá? Então tem também as tensões. Em relação à economia, que é um outro aspecto das dietas sustentáveis, né? A gente viu o ambiente, a gente viu saúde, e agora considerando a economia. Será que ter uma dieta sustentável é mais econômico, mais acessível do que uma dieta tradicional? Esse é um estudo italiano, né, que fez essa pergunta.
e identificou aqui, tanto em Milão quanto em Nápoles, que sim, ter uma dieta vegetariana era mais barata do que ter uma dieta onde se consome carne todo dia. Isso é óbvio? Você tira a carne do cardápio, parece óbvio que vai diminuir o teu custo. Mas se você pensar que frutas e vegetais não são tão baratos assim. E que os pobres, por exemplo, né? A gente estava discutindo esses dias Bolsa Família. Os pobres que têm Bolsa Família preferem alimentos de alta densidade e, infelizmente, não consomem frutas e verduras porque tem pouco dinheiro, tem que comprar aquilo que é mais barato, né? Então, os mais baratos nem sempre são os mais saudáveis. Então, nem sempre ter uma dieta sem carne significa ser uma dieta barata. Se a gente pensar em alimentos integrais, alimentos orgânicos, isso não é barato, né? Então, esses estudos mostraram que eles pegaram aqui, fizeram uma análise, né? Uma revisão, uma meta-análise, né? De 15 estudos. E chegaram nessa resposta. 10 estudos disseram que não, que uma dieta sustentável é mais barata que uma tradicional. E 5 disseram que sim, que ela é mais cara. Tá? E bom, chegaram à conclusão aqui, né, de que, por exemplo, se eu reduzisse a compra de carne em praticamente metade, eu reduziria também praticamente metade do custo semanal na compra de alimentos. É o que esse gráfico aqui está dizendo, né? E que os estudos que falaram que sim, né, que eles aumentam o custo, foi um aumento que não necessariamente impactaria tanto assim na cesta básica, digamos. Né? Então, seria uma dieta acessível. Uma dieta sustentável seria, sim, uma dieta mais acessível. E aqui eles dizem que, bom, eu preciso também, junto com essa ideia de mudar o meu cardápio, fazer uma educação alimentar para as pessoas, até para elas saberem o que comprar, para não cair no erro de daqui a pouco não ter uma dieta adequada do ponto de vista nutricional. Né? Outra questão econômica envolvida é isso aqui, ó, desperdício de alimentos. Então não adianta eu ter acessibilidade aos alimentos e depois eu compro e boto eles no lixo. Né? Então, dados de desperdício de alimentos. Vocês já viram esse dado, né? Ele é super popular. Então, 1/3 dos alimentos produzidos não é consumido. Então, praticamente 33% do que a gente produz, a gente joga no lixo. Né? São responsáveis, esse desperdício aqui, né? São responsáveis pela emissão de 8% dos gases de efeito estufa. São produzidos 263 milhões de toneladas de carne por ano no mundo, sendo 20% perdido ou desperdiçado. Gente, 20% da carne que a gente produz vai para o lixo. Imagina o impacto que ela tem no meio ambiente, né? E a gente joga ela no lixo ainda. Bom, e as perdas aumentam as emissões de gases de efeito estufa, né? E também de água, de energia, etc. Tem um gráfico interessante, gente, que é um per capita das perdas de alimentos, né? E do lixo em todas as regiões do mundo aqui, né? Então, o vermelhinho é o que o consumidor joga fora e o azulzinho é o que a gente desperdiça na fase de produção e de venda. Então, se vocês forem observar aqui a América Latina, isso aqui é em quilos de alimentos desperdiçados por pessoa ano. Então, tipo, a gente está aqui quase 230, eu diria, quilos de alimentos jogados no lixo por pessoa por ano. Você sabia que você joga no lixo 230 quilos de alimentos? Você não, mas o que é produzido, distribuído pelo número de pessoas existentes, né? Dá essa média aí. É muito lixo, né? Muita comida jogada fora. E bom, a gente está aqui, ó. Produção, consumo. Vocês vejam que em outros locais do mundo, né? O consumidor joga muito mais comida no lixo que a gente. Principalmente aonde? Países industrializados. Europa, América do Norte. Né? Então, a gente, comparado com esses, ainda joga fora pouco lixo, né? Em relação ao consumidor.
esse aqui é um pouco a divisão, né? Onde é que está esse desperdício, né? Se a gente pegar de novo aqui a América Latina. Então, desperdício na agricultura, praticamente 20% do que a gente produz, já é desperdiçado lá na produção. Depois tem a pós-colheita, mais um percentual. O processamento, mais um percentual. Distribuição e consumo. Tá? E aqui, se a gente pegar frutas e vegetais, e aqui é só América Latina, né? Então a gente tem aqui, gente, 20, 30, 40, 50, 60, 72%. Dividido, então, aonde é que está indo essas frutas e vegetais. Gente, somei direito isso? Somei. 72, o total dá 72. Então, gente, a gente está gastando 72% de frutas e vegetais para botar no lixo. É muita coisa, gente. É muita coisa. Onde é que está isso, né? Onde é que está essa perda? Agricultura, processamento, né? Embalagem. E aí chegamos no último gráfico. Não sei quanto é que está meu tempo aí, mas vou explicar isso aqui e a gente... 15 minutos. Esse gráfico, ele é bem complicado de entender. Mas não é à toa que ele saiu na Nature, que é uma revista super renomada, né? Então, tipo assim, eu queria publicar na Nature um dia. Mas eu precisaria fazer um gráfico desses. Isso é muito difícil. Então, assim, até para explicar o gráfico é difícil, né? Vamos ver, vou tentar explicar esse gráfico aqui. Mas é o seguinte, eles fizeram um exercício aqui considerando 3 questões. A dieta, a redução do desperdício e o uso de tecnologias mais adequadas para eu ter um impacto ambiental menor. Tá? Então, assim, vocês estão vendo essa faixinha aqui? Então, né? Aqui em cima é a emissão de gases de efeito estufa. E aqui do ladinho é o que a gente está impactando até 2050, saindo desse ponto aqui, que é o meu limite planetário. Ou seja, eu poderia ter emissão de gases de efeito estufa até isso aqui. Mas essa faixinha, olhem a faixinha vermelha, gente, de cima para baixo. Tá? Então ela está ultrapassando aqui totalmente esse meu limite planetário. Então, se a gente continuar comendo e produzindo alimentos do jeito que a gente está, a gente ultrapassa em muito o limite planetário em relação à emissão de gás carbônico. 2050. Essa barra aqui é de desperdício, tá? Então, considerando aqui o amarelo mais escuro, é como se eu reduzisse o desperdício pela metade. E o amarelo mais clarinho, se eu reduzisse o desperdício em 75%. Se eu fizesse isso, tá? Isso não ia impactar em quase nada. Mas ia tirar um tanto aqui, né? Eu ia conseguir, digamos, diminuir um pouco desse impacto, mas não ia chegar a trazer essa barra vermelha aqui para o limite planetário. Né? Tecnologia. Se eu melhorar minha tecnologia, se eu começar a produzir mais alimentos, ou melhor, ter maior produtividade de alimentos, utilizando água de forma mais sustentável, usando menos nitrogênio, menos fósforo, etc., melhorando minhas tecnologias, enfim, né? Eu também conseguiria reduzir um pouco mais aqui as emissões de gases. Aqui é a dieta, gente, esse verde. E aí, por que tem 2 cores, né? A dieta verde escura seria se a gente seguisse as recomendações nutricionais. Ponto. Se você seguisse as recomendações nutricionais, a gente já reduziria esse impacto aqui e chegaria mais perto desse limite. Agora o verde menos clarinho aqui
Mais clarinho, desculpa. É se eu utilizasse uma dieta flexitariana. Aqui eles estão considerando dieta flexitariana como se eu comesse carne vermelha só uma vez por semana. Então eu teria que reduzir o consumo de carne vermelha a uma vez por semana. Você pode consumir outras carnes nos outros dias, mas em menor quantidade também. Tá? Então, se eu adotasse uma dieta flexitariana, eu conseguiria puxar para o limite planetário. Gases de efeito estufa. E aqui é a soma dos 3. Então, eu ficaria no limite planetário se eu somasse as 3 questões aqui. Né? E aqui para o uso da terra, para o uso da água, para a aplicação de nitrogênio, para a aplicação de fósforo. A gente tem um limite planetário bem maior aqui no uso da água, porque ela consegue se regenerar muito mais fácil do que terra, né, do que nitrogênio, etc. Então, tipo, eu tenho tá chovendo hoje, né? Então, eu tenho uma regeneração aqui do uso da água, do limite da água muito mais flexível. Por isso ele está tão grande aqui. Depende muito de quanto chove, etc. Né? Então, eles não têm um limite muito dado ainda nesse sentido. Mas se a gente considerar os outros aqui, né? A gente vê que o que mais impacta, o que a dieta mais impacta é na emissão de gases. Se a gente pegar os outros, no uso da terra, no uso da água, na aplicação de nitrogênio, na aplicação de fósforo, ela quase não tem muito poder, né? Quem tem mais poder é quem aqui? Tecnologia. Aqui também, principalmente aqui. Se a gente pegar aqui no nitrogênio e fósforo, que são os fertilizantes, a gente explica por que a tecnologia tem muito mais impacto. Tecnologia na agricultura, tá, gente? Estou falando disso. Tá? Então, a gente tem sério risco de ir além dos nossos limites planetários até 2050 em todos os critérios aqui. Se a gente não conseguir, daqui a pouco, reduzir o desperdício, mudar a nossa dieta e mudar a forma que a gente faz agricultura. Então, não sei se chegaremos em 2050 com um planeta em condições de oferecer alimentos para todo mundo, de forma a alcançar segurança alimentar e nutricional, como estava lá no conceito de dietas sustentáveis. E esse não é um gráfico mais impactante, tem outros bem mais, que mostra o mapa mundi e quais os países seriam mais afetados antes. E, infelizmente, a notícia não é boa para os países em desenvolvimento. São os que seriam afetados antes. Então, os países pobres, né? Os nossos aqui, América Latina, África, principalmente, seriam os países que mais cedo teriam os reflexos disso. Teriam menos impacto. Só aqui, então, considerações finais para terminar. Então, a gente precisa repensar a dieta não só para a saúde do nosso corpo, mas para ter a saúde do planeta. E por que eu preciso de um planeta com saúde? Para eu poder existir nesse planeta. Porque se o planeta não tiver saúde, infelizmente, a gente vai ser uma outra espécie em extinção. Então, não vai ser só as espécies, né, que a gente está falando aqui da perda de biodiversidade, né? A gente também é uma espécie nesse planeta. E, portanto, daqui a pouco a gente pode entrar em extinção porque a gente não vai ter mais condições de produzir alimentos, né? Então, ter uma dieta adequada no século XXI, respondendo, né, a minha pergunta no início, significa agregar as adequações nutricionais que a gente já estuda há algum tempo, as adequações ambientais, principalmente. Porque isso também a gente estuda já há algum tempo. Mas esse impacto ambiental a gente tem que colocar na conta. E, bom, a gente não tem estudos praticamente no Brasil em relação a isso. Então, a gente está bem atrasado em relação às pesquisas nesse sentido. E quando eu falei lá da metodologia utilizada para saber quanto emite de gás carbônico um quilo de feijão, se vocês quisessem calcular hoje o impacto ambiental, considerando a emissão de gases de efeito estufa da dieta de vocês saberiam fazer esse cálculo? A gente não tem dados brasileiros sobre isso.
Então, eu não tenho dado brasileiro sobre o quanto eu gasto de energia, o quanto eu gasto de terra, o quanto eu gasto de água, o quanto eu emito de gases de efeito estufa quando eu produzo todos os alimentos que a gente consome. Então, fazer um cálculo de impacto ambiental da nossa dieta hoje no Brasil é praticamente impossível com os dados que se tem hoje no Brasil. A gente só poderia fazer isso com dados do exterior. Vocês lembram? Vocês não são da minha época, né? Mas na minha época a gente usava uma tabela de composição nutricional que era baseada em alimentos norte-americanos. Vocês lembram? Frango. Então a gente não tinha, há 30 anos atrás, uma tabela de composição de alimentos brasileiros. A gente não tem hoje nenhuma tabela de ciclo de vida dos alimentos brasileiros. Então a gente não teria que fazer esses cálculos baseados na nossa realidade, mas sim baseados na produção de alimentos de países desenvolvidos, desculpa, né? Assim, gente, sendo bem superficial na análise aqui final, né? Mas as dietas com mais vegetais e com menos produtos de origem animal, principalmente então a carne vermelha, tem se mostrado a mais adequada ao alcance dos objetivos ambientais de saúde, sendo também mais acessível, né? Então a gente tem que começar a pensar em nossa dieta flexitariana, que não é mais, que eu não considero da moda, mas que deve ser a nossa dieta a ser seguida, né? E bom, como é que a gente faz isso considerando o aspecto cultural que eu não falei aqui, né? Porque o consumo da carne, principalmente aqui nos estados do sul, é totalmente, né, muito além do que a gente poderia ter, né, deveria ter, considerando esses impactos. Então, como é que a gente diminui o consumo da carne? Essa é uma pergunta que fica aqui para a nossa realidade, né? Como é que a gente diminui o consumo da carne na região sul do país, sendo que a gente é um dos locais que mais consome carne no mundo, chegando a ponto de ser comparado com os Estados Unidos, né? Como é que a gente faz isso? Então, gente, obrigada, acho que era isso. Não sei se tem perguntas, mas a princípio acho que eu já falei bastante, né? Cansei vocês e fico feliz em poder, digamos assim, trazer para vocês o que eu estudei, um pouquinho do que eu estudei lá, nesse tempo que eu fiquei na Inglaterra. E agradeço a oportunidade ao Romário, à organização, enfim. Perguntas? Eu esqueci de dizer, né, que ele estava sendo filmado, que era para vocês prestarem atenção, mas eles não estavam... não era só você. Era só eu. Perdi a oportunidade. Alguém tem alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, mas uma dúvida. Quando fala ali que de leite e queijo, por eles serem derivados, vir da vaquinha, no caso,